a gente selecionou, né, já tinha selecionado alguns temas de oficinas e cursos nas nossas reuniões presenciais, e por conta da pandemia, a gente resolveu dar continuidade a isso, né? A gente não sabe quando isso vai acabar, então não adianta mais ficar esperando. A gente resolveu fazer essas oficinas utilizando essa ferramenta. A Alqueta vai explicar para vocês depois como é que vai funcionar o uso dessa ferramenta, que é o Zoom, para a gente conseguir organizar bem, né, e aproveitar bem as falas e como fazer perguntas, etc. A gente enviou para vocês um áudio antes, então todas as oficinas a gente pretende fazer dessa forma. A gente pretende enviar um material antes, seja um áudio, um vídeo ou um material por escrito. A gente envia com um pouquinho menos do que uma semana de antecedência, e aí todo mundo tem como assistir isso, ouvir, etc. E depois a gente marca o horário, que é o horário dessa, que chama live, né? Que é o momento ao vivo com uma pessoa que vai falar sobre o tema, onde a gente pode fazer perguntas, etc. Então tem essas duas fases, né? A fase de receber o material e a fase de participar da live. A gente começou com esse tema, né? O cadastro, né? E a regularização da meliponicultura, porque é um tema que está bastante emergente no nosso grupo. A gente tem 24 pessoas inscritas na cadeia de meliponicultura, não só como cadeia principal, né, contando as pessoas que estão inscritas como cadeia secundária ou terciária também. E então é uma demanda grande, né? A gente atende 84 beneficiários, destes 24 estão nessa cadeia. Então é um tema bem emergente agora para a gente, depois da aprovação dos planos de CVS, né, de cadeia de valor. A semana que vem a gente vai ter um outro tema que é emergente, que vai ser adubação verde, e a gente vai divulgar a partir de hoje à noite o material, né, o áudio, e vamos tentar manter o mesmo dia, o mesmo horário dessas lives, desses momentos ao vivo, para a gente se acostumar, né, com o mesmo dia, o mesmo horário. Gostaria que a Alqueta agora falasse um pouquinho de como que vai funcionar da programação nossa aqui nesse tempo das 3 às 5 e como que vai funcionar, né, as perguntas, a participação de vocês aí durante a oficina. Tá bom? Tenhamos um bom diálogo aí sobre o tema regulamentação da meliponicultura. E aí, depois que a Alqueta terminar de falar sobre o Zoom e tal, a gente apresenta a Carol e ela começa, tá bom? Segue lá, Alqueta. Olá, pessoal. Boa tarde. Espero que todo mundo esteja me ouvindo, né? O João Paulo sugeriu aqui de habilitar o vídeo, talvez, da pessoa que está falando. Eu vou tentar habilitar o meu para ver se dá certo. Mas a nossa programação de hoje, né, é essa oficina sobre meliponicultura, que nem o Marcelo já falou, e a gente pensou de iniciar, né, a oficina logo com uma apresentação da Carolina Matos, e ela vai fazer uma apresentação de 30 minutos, reforçando um pouco os pontos que ela já colocou para vocês no áudio. E, em seguida, a gente pensou de fazer o preenchimento, realizar o preenchimento de um cadastro, um modelo de cadastro de GEDAV. E aí vai depender da disponibilidade de algum de vocês de fornecer os dados para que a gente possa ir preenchendo indireta, né, online, esse cadastro para que vocês se familiarizem um pouco com essa ferramenta. Em seguida, vai ser aberto para as perguntas, e essas perguntas vocês vão ter a possibilidade de fazer em dois formatos, que uma é escrevendo no chat, aqui, né, na parte de baixo da tela, tem esse quadradinho escrito chat, e vocês podem acionar ele,
e escrever aqui tendo cuidado de colocar para todo mundo, ou em inglês everyone, não sei como é que sai para todos, deve ser em português, né? Então, e a outra opção é vocês levantarem a mão quando vocês querem fazer a pergunta diretamente. Existe aqui, eu não sei como que levanta a mão, olha só, se alguém puder me ajudar, depois vocês me falem. Mas no computador eu não sei, mas no celular, quem está acessando pelo celular, vocês vão ver que embaixo da tela tem 3 pontinhos. Se vocês clicarem nesses 3 pontinhos, aí dá a opção do chat, de levantar a mão, ou de mais algumas opções aí de compartilhar a tela, mas que acredito que não vai ser o caso de vocês, tá? E não sei se é isso mais ou menos, né? Não sei se alguém tem alguma dúvida sobre isso. A gente pode falar, sanar essas dúvidas do acesso logo agora, antes de começar a apresentação da Carol. Ok, tá. Eu levantei a mão aí, tá? Isso. Não sei se você viu. Vamos fazer esse controle de ver a mão, né? Eu vou olhar a mão aqui, vou me concentrar mais nessa parte e no chat, e a Ana, ela vai também, na parte das perguntas, fazer essa mediação, né? Das perguntas de vocês aí, para não dar confusão. E interessante seria, na hora que cada um faz a pergunta, de ligar o vídeo, né, e se apresentar de maneira bem rápida, com o nome e com o bairro de onde mora, né, onde se encontra. Certo, Ana? Certo, eu só queria complementar uma pequena coisa assim na sua fala aí do Marcelo, que assim a gente trouxe essa primeira oficina porque é um tema muito relevante, né? E aí a gente está com alguns beneficiários aí no projeto que tem que fazer aquisição, né, com o recurso da cadeia de valores de colônias, né, do Pereira. E aí eles necessitam desses cadastros, né? Algum cadastro aí que a Carol vai falar bem aí na fala dela, né? E aí por isso que a gente deu prioridade para essa ser a primeira oficina, né? Porque o pessoal está dependendo desses cadastros, né? Para fazer aquisição, né? E aí acho que a Carol vai pontuar bem aí na fala, tá bom? Mas só para exemplificar assim, por que a gente trouxe essa primeira reunião aí para falar disso, tá bom? Todo mundo se familiarizou com o Zoom? Tem alguma pergunta em relação ao uso, funcionamento? A gente entende que quando ninguém fala é porque tá ok, né? Vamos fazer esse combinado. Pra mim Isso. tá beleza, boa tarde, valeu. Só para dar uma boa tarde para todo mundo aí. Boa tarde, Opa. Ismael. Oi, Ismael, boa tarde. Bom, então então para a gente seguir, a gente vai chamar a Carol, ela vai fazer uma apresentação, então, conforme a Kita falou, de uns 30 minutos. Depois a gente vai exercitar o preenchimento de um cadastro com algum voluntário aí, algum beneficiário que quisesse voluntariar, e depois a gente vai abrir para as perguntas, tá? Então, tenham paciência, porque é tudo novo para todo mundo aqui, tá? Então, vamos aprendendo aí, fazendo. Carol já habilitou o vídeo. Carol, você pode se apresentar assim, fazer uma breve apresentação aí da sua pessoa, onde você trabalha, qual área, etc. E aí você começa. Boa Obrigado, viu, tarde, Carol? pessoal. Obrigada. Eu sou a Carolina Matos, né? Eu trabalho na Coordenadoria de Desenvolvimento Rural Sustentável, na Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. Até março do ano passado, trabalhava na Secretaria do Meio Ambiente, né? Mas parte de nós fomos transferidos lá para a Secretaria de Agricultura para formar a coordenadoria que chamava CAT, né? A Coordenadoria de Desenvolvimento Rural Sustentável. Então, lá eu estou puxando as cadeias produtivas de apicultura e meliponicultura, né? E a minha missão hoje aqui é falar um pouquinho para vocês sobre a legislação para a criação de abelhas sem ferrão no estado de São Paulo. No sábado, eu, assim como o nosso colega Pereira, né, que está aqui no grupo também,
Participamos de uma série aí de lives, né? No sábado foi a minha live sobre essa questão da legislação, então tem um link lá no YouTube. O áudio não ficou muito bom daquela gravação por conta da internet, mas dá para entender. Então, se alguém quiser assistir também, depois a gente passa o link para vocês, tá? Então, eu vou passar para vocês uns slides também aqui da minha apresentação, eu posso disponibilizar ela também. A ideia é que eu use só uns 30 minutos para focar nos pontos principais, porque algumas coisas eu já passei no áudio, tá? E a parte dos cadastros, das autorizações em si, a gente vai capacitar nossos colegas da CDRS que atuam aí na região para ajudar vocês a fazer esses cadastros, tá? Remotamente, porque a gente não está fazendo nenhum atendimento presencial, então tudo a gente vai tentar fazer online. Então, como vai ser a dinâmica, né? Eu vou mostrar aqui os slides da apresentação, depois a gente vai tentar fazer aqui um pré-cadastro no GW, eu vou mostrar para vocês os formulários também, e daí a gente abre para as perguntas. Aquela barrinha. Alguém quer falar alguma coisa? Posso começar? Certo. Pedro? Peraí. Fica cutucando o negócio. Onde tem telefone e tudo mais aqui. Bom, eu vou começar então. Pessoal, quem está chegando aí, eu acho que o Walter entrou aí, mas a Leia, por favor, se vocês conseguirem fechar o microfone, tá bom? Porque senão atrapalha aí na condução. Já fechei, Ana, é que eu estava tentando falar e não estava conseguindo, ok? Mas já desativei. Beleza, muito Walter. bem. Valeu. Então, vamos começar. Vou colocar aqui minha apresentação. Então, vamos lá. Então, assim, primeira coisa, porque existe legislação, né? A legislação existe porque existe um meleiro e existe um meliponicultor. Então, como a gente sabe que vocês são meliponicultores, né? Vocês desenvolvem uma atividade sustentável, vocês estão procurando aí se aprimorar e fazer as coisas certas, tanto é que vocês estão participando desse grande projeto, que é a Conexão Mata Atlântica, né? Então, a legislação é realmente para ajudá-los a fazer as coisas de forma certa, seguindo a legislação. Já o meleiro é aquele cara que tira os ninhos da natureza, né? Ou para roubar o mel, ou para roubar o ninho mesmo, deixa a cria em caso de destruição, que é muito diferente do que o meliponicultor faz. O meliponicultor, ele multiplica as abelhas, né? Ele ajuda na conservação dessas abelhas. Pessoal, então, só lembrando, né, de acordo com o que eu falei lá no áudio, a legislação da meliponicultura, ela é recente. Na verdade, a gente não tem uma lei federal específica para a meliponicultura. A gente tem uma lei de crimes ambientais, que ela é de 1998, e em 2004 que saiu uma resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente sobre meliponicultura, tá? Como não tem uma lei federal específica para meliponicultura, tudo que a gente vai fazer tem que atender ao que essa lei de crimes ambientais de 1998 pede, tá? E uma das coisas que ela pede é autorização para criar fauna silvestre. A abelha nativa é fauna silvestre, onde tem que ter essas autorizações que essa lei pede. O que acontece? Essas leis aí, imagina, 1998, 2004, elas saíram muito tempo depois do que as pessoas já criavam abelha sem ferrão. Então, assim, muitos meliponicultores já têm plantéis antigos, né? Já têm os seus enxames aí há muito mais tempo, desde antes de sair legislação, tá? Então, essa é uma das questões aí que a nova lei da meliponicultura, quando ela existir, ela tem que abordar. Como regularizar a situação desses nossos colegas que já criam abelha há muito tempo. Então, assim, embora não exista uma legislação federal específica para meliponicultura, existe legislação federal para a fauna silvestre em geral, legislação estadual para a fauna silvestre em geral. Então, a gente tem que atender essa legislação. Bom,
Então, o que acontece? Como a abelha, seja a abelha africanizada, né, aquela abelha do ferrão, seja a abelha nativa, que são as nossas abelhinhas sociais sem ferrão, as duas, né, os dois grupos de abelhas aí são considerados animais de peculiar interesse do Estado, tá? O que é isso? É um animal de criação que tem um valor econômico, tá? Então, por exemplo, boi, cavalo, galinha, ovelha, abelha, tá? Então, a abelha, ela tem esse interesse econômico. Por essa razão, ela faz parte aí de um rol de atividades, né, que acaba sendo conduzido pela defesa animal, pela defesa agropecuária, pela Secretaria de Agricultura, tá? Então, parte da legislação de qualquer abelha, seja nativa ou abelha africanizada, é da Secretaria de Agricultura, e tanto o apicultor quanto o meliponicultor têm que seguir, e parte da legislação é do meio ambiente, que daí só o meliponicultor tem que seguir. Mas por que, Carol, só o meliponicultor tem que seguir? Porque a abelha nativa é animal silvestre, diferente da abelha africanizada, tá? Que ela foi introduzida no nosso país. Então, a abelha nativa tem que cumprir legislação da agricultura e do meio ambiente, e a abelha africanizada só da agricultura. Então, aqui é aquele capítulo da Lei de Crimes Ambientais, lá de 98, que eu falei, né? Que trata especificamente dos crimes contra a fauna, nesse artigo 29. Então, o que diz? O que está mais importante está em vermelho. Que matar, perseguir, caçar, utilizar animais silvestres sem a devida permissão, licença ou autorização da autoridade competente ou em desacordo com o obtido é um crime contra o meio ambiente. Também que modificar, danificar ou destruir ninho, abrigo ou criadouro natural. Quem vender, expor à venda, exportar ou adquirir, guardar, ter em cativeiro ou depósito, utilizar ou transportar ovos, larvas ou espécimes da fauna silvestre, nativo em rota migratória, bem como produtos e objetos dela oriundos, provenientes de criadouros não autorizados, ou sem a devida permissão, licença ou autorização. Crime contra a fauna. E daí fala que fauna silvestre, né, são todos aqueles espécimes que têm parte do ciclo de vida em território nacional, inclusive nas águas jurisdicionais brasileiras, e a pena é aumentada ainda se for contra a espécie rara ou considerada ameaçada de extinção, se for feita em unidade de conservação, utilizando métodos ou instrumentos capazes de provocar a destruição em massa. E olha só, fala assim no final, que as disposições desse artigo não se aplicam aos atos de pesca. Por quê? Porque a pesca tem uma legislação federal própria. Então, no dia que a meliponicultura também tiver uma legislação federal própria, esse artigo vai poder ser modificado e essa lei aqui não se aplicará mais para a meliponicultura, porque a meliponicultura vai ter uma lei própria aí um dia no futuro. Enquanto isso não acontece, a gente tem que seguir o que está aqui, tá bom? Estamos falando das espécies, né? Então, para vocês terem uma ideia hoje, de acordo com o conhecimento que a gente tem, existem 61 espécies de abelhas nativas sem ferrão relatadas aqui no estado de São Paulo, tá? Conforme eu falei, eu posso depois mandar essa apresentação para vocês, então não se preocupem em copiar, tá? 61 espécies. A gente sabe que nem todas essas aí são manejáveis, nem todas essas aí dá para criar tranquilamente, tá? Mas muitas delas a gente consegue criar e tirar o mel, tirar o própolis, né, o samburá, ou até comercializar os enxames. Observem que a gente tem 9 dessas espécies que estão em vermelho. Então, nossa, Carol, mas por que está em vermelho? Observem outra coisa também, além de estar em vermelho, que a maioria é do gênero Melipona. Por que será que está em vermelho? Está em vermelho, pessoal, porque essas espécies estão na lista de espécies ameaçadas de extinção no estado de São Paulo, tá? Então, a maioria provavelmente é do gênero Melipona. Por quê? Porque são abelhas que precisam de cavidades maiores, são abelhas que o manejo é mais delicado. Então, se essas espécies estiverem na natureza, elas não estiverem num ambiente que seja um ambiente assim propício para elas viverem, com recursos, não tiverem árvores com ocos grandes o suficiente para elas nidificarem, se reproduzirem, elas vão morrer, tá?
e também já foram espécies muito visadas pelos meleiros. Então, essa é uma outra razão pela qual existem poucas aí na natureza, tá? Mas assim, todo mundo já viu uma guaraipo, ou muita gente já viu uma guaraipo, já viu uma urso amarela, já viu às vezes até um bucão, mas viu onde? Viu na natureza? Ou será que viu com meliponicultor? Provavelmente com meliponicultor, tá? Porque os meliponicultores hoje, eles são responsáveis por guardar essas espécies, reproduzir, e a gente acredita que com o trabalho dos meliponicultores, e a gente fazendo realmente um trabalho aí de reflorestamento, a gente vai conseguir devolver essas abelhas para a natureza, tá? Então, é muito importante falar o seguinte, se souberem de alguma árvore na natureza que tem abelha nativa, não cortem, não falem para ninguém, não deixem que ninguém corte, tá? E cada vez está mais difícil para as abelhas estarem na natureza, e a gente precisa que elas estejam na natureza, enxameando, reproduzindo, tá bom? Para cumprirem o seu papel aí ambiental, tá bom? Nunca tirem a abelha da natureza. Para isso a gente tem ninhoísta, tá? Que é um método não destrutivo, a partir do qual a gente consegue aí ter os nossos enxames. Só que olha mais uma coisa aqui nessa planilha. A gente tem uma abelha que ainda de tudo está grifada. Melipona rufiventris, a urussu amarela. Amarela do cerrado, né? Então, ela está grifada porque ela também está na lista nacional de espécies ameaçadas de extinção. Então, olha a importância do trabalho dos meliponicultores, de criarem essas abelhas, multiplicarem, para que a gente tenha cada vez mais plantel dessas abelhas, para que a gente consiga, aos poucos, devolvê-las para a natureza. No nosso estado, a gente tem também algumas espécies que os meliponicultores criam, que elas não são nativas do nosso estado, tá? Elas vêm de outros estados. Maioria do Nordeste ou do Norte. Então, urussu nordestina, urussu capixaba, atiúba, mandori rajada, mandaçaí Smith, a jandaíra, urussu boca de renda, mandori do Mato Grosso. Carol, pode criar essas abelhas aqui? Não pode, tá? A gente sabe que muita gente tem, muita gente trouxe na inocência, sem saber, às vezes trouxe quando não tinha legislação, tem vários casos aí. Pouca gente trouxe sabendo que não poderia ter. Tá? O fato é que quem tem essas abelhas hoje não tem como regularizar esses enxames. A gente sabe que a legislação federal está sendo revista, aquela resolução do CONAMA, né? Para verificar as possibilidades de regularizar os enxames que já estão nos lugares, mas hoje isso não é um fato, tá? Então, hoje não dá para tirar nenhum tipo de autorização, nem de transporte, nem de uso e manejo para quem cria essas abelhas. Então, quem cria, não venda, tá bom? E quem não cria, não compre, não traga, porque a gente não sabe como resolver essa questão, tá bom? São abelhas lindas, abelhas que produzem bastante nos seus lugares de origem, né? Mas a gente também tem as nossas abelhas aqui no nosso estado, abelhas que produzem bastante e que são nativas do nosso estado, tá bom? Então, evitem, pessoal, ter essas abelhas. Bom, vamos lá para o que interessa, as nossas autorizações. A gente precisa, então, de 3 passos hoje para estarmos regulares aí com a legislação do nosso estado. O IBAMA mudou aí o Cadastro Técnico Federal no começo do mês de abril e tem essa novidade. Eles mudaram o código, antes o código era o 2023, agora é o 2081. E não foi só isso, não. Eles tornaram agora obrigatório fazer o CTF só para quem tem mais do que 50 enxames de abelhas. Então, de acordo com o ofício que o IBAMA me mandou a semana passada, só precisaria de fazer o CTF os meliponicultores que têm mais do que 50 enxames, nessa categoria 2081. Então, de acordo com essa orientação do IBAMA, quem não tem, não precisa fazer. Mas, Carol, e eu? Eu tinha feito na 2023, e agora? Foi o mesmo caso que o meu, tá? Eu também tenho na 2023. O que o IBAMA me respondeu é que a gente tem que aguardar, a gente que já tem no código antigo, que eles vão mandar depois um edital com prazos e orientações. Por enquanto, a gente não tem que fazer nada, só aguardar. Muito bem. Outra coisa que precisa ser feita é o cadastro no GEDAV. Lembra que eu falei que tem uma parte da legislação da Secretaria de Agricultura?
né? Isso vale tanto para a abelha nativa quanto para a abelha africanizada, o cadastro no GEDAV. Então, a gente cadastra o chamado do rebanho abelha. Olha que engraçado, né? Mas é assim mesmo. Seja meliponário urbano, seja meliponário rural, não faz diferença. Para quê? Para que a gente possa oficializar para o Estado que a gente existe, que a gente faz essa atividade produtiva, e para que a gente possa emitir a GTA, a Guia de Trânsito Animal, tá? Para fazer o transporte desses nossos animais de peculiar interesse do Estado. Quem for comercializar os produtos das abelhas, seja mel, pólen, própolis, ou até a cera, vai precisar de ter um selo. E a gente tem 3 tipos de selo. O selo de inspeção municipal, selo de inspeção estadual, que é o CISP, e o selo de inspeção federal, que é o CIF. Mas e o selo arte, Carol? Selo arte, você vai precisar de ter um desses aqui, sim, o CISP, né, para pedir a equivalência do selo arte, e daí você consegue comercializar no estado todo, tá? No Brasil inteiro, desculpa. Hoje, quem tem o SIM consegue comercializar no município que deu o SIM. Se eu tenho, por exemplo, aqui um apiário em São Paulo, por exemplo, e tenho um SIM para o meu mel, eu só consigo comercializar na cidade de São Paulo. Se eu tenho um CISP, tenho mel e tenho um CISP, consigo comercializar no estado de São Paulo. E se eu tiver um CIF no Brasil inteiro e até exportar, tá? A diferença do selo arte é que você pode, com o SIM, um selo municipal, pedindo equivalência do selo arte, por ser um produto artesanal, comercializar no país inteiro, tá? Mas isso daí é uma conversa para um outro dia. Muito bem. E da parte do meio ambiente? Quais são as autorizações que são necessárias? São 2 tipos, tá? O primeiro tipo é autorizações para manejo de fauna in situ. O que é in situ, Carol? In situ é no local de ocorrência, para manejo da fauna na natureza. Então, uma dessas autorizações seria para instalação de ninho isca, para você constituir o seu plantel. E a outra, que não necessariamente tem a ver com a meliponicultura, né? É o resgate de colônias em situação de risco. Por que não tem necessariamente a ver com a meliponicultura? Porque não necessariamente você precisa de ser um meliponicultor para resgatar uma abelha, tá? Você pode, de repente, trabalhar na prefeitura, você pode, de repente, ser um amigo da natureza e querer fazer esse resgate, né? Mas eu coloquei aqui no mesmo grupo. Então, são 2 tipos de autorização que você vai mexer com as abelhas na natureza. Precisa de ter autorização do órgão ambiental por conta lá daquela lei de crimes ambientais que eu mostrei no começo. E tem outro tipo de autorização, manejo ex situ, fora do lugar, tá? E seria o quê? Para você manejar no seu meliponário. Quem precisa de ter essa autorização? Quem tem mais do que 50 colônias e quem já está cadastrado lá e vai fazer o transporte, tá? Mas, Carol, como assim? Tem que ter 2 tipos de autorização de transporte, da agricultura até a GTA e do GTA sempre, a agricultura sempre. Meio ambiente, eles só conseguem dar essa autorização se você tiver cadastrado lá no sistema. E você estaria cadastrado no sistema se tivesse essa autorização para quem tem mais do que 50 colônias de abelhas. Mas hoje eles já têm essa autorização automática. Você só clica lá e imprime, tá? Não necessariamente para abelha, mas para outras espécies de fauna. Eles estão vendo aí as possibilidades de fazer assim também quando a gente estiver para a meliponicultura, tá? Então a gente está modernizando aí os nossos sistemas. Esse slide, pessoal, ele resume aí a situação dos meliponicultores no estado, tá? Então, assim, qual que é a melhor situação? A que está verde, a pior, a que está vermelho. Então, quem está começando na atividade vai começar a constituir o seu plantel de abelhas. Não tem nada, nem abelha. É a melhor situação. Por quê? Porque essa pessoa já consegue começar certinho, né? Como? Ela pede uma autorização para captura por ninho isca e cadastra o meliponário dela no GEDAV. Tudo que ela tiver capturado vai ter origem regular, né? E o meliponário dela vai estar cadastrado no GEDAV. Facinho. Qual é outro caso? A pessoa já tem algumas abelhas que ela comprou, que ela capturou sem autorização. Só que ela tem até 49 colônias. E aí? Se
Se ela quiser continuar capturando abelhas, ela tem que ter uma autorização para ninho isca, tá? Tem que cadastrar o meliponário no GEDAV. E essas abelhas que ela já tem, que ela não tinha autorização nem para comprar nem para capturar, a gente não tem o que fazer hoje, tá? A gente espera que saia alguma legislação aí, talvez estadual, que consiga regularizar esse plantel pré-existente, mas hoje não tem o que fazer, tá? Qual que é outro caso? A pessoa já tem o seu plantel de abelhas e também são todas abelhas nativas do nosso estado, só que ela tem mais do que 50 colônias. E daí, o que ela tem que fazer? Ela vai ter que fazer o cadastro do IBAMA, o cadastro técnico federal, naquele código 2081. Se ela quiser continuar capturando a abelha, vai precisar de autorização de ninho isca. Cadastrar o meliponário no GEDAV, vai precisar de pedir autorização de uso e manejo lá para a Secretaria do Meio Ambiente. E essas abelhas que ela já tem, esperar sair uma legislação que regularize esse plantel pré-existente. Qual que é outro caso? A pessoa já tem abelhas, só que além de ter abelhas nativas do estado, ela tem aquelas abelhas lá que vêm de outros estados, só que ela tem até 49 colônias. Ixi, daí já começa a complicar. O que ela pode fazer para ela se regularizar? Se ela quiser continuar capturando abelhas, autorização de ninho isca. Cadastrar o meliponário no GEDAV, de qualquer forma. As abelhas nativas do estado tem que esperar sair uma legislação estadual para regularizar esse plantel. E as abelhas que são fora do estado que ela tem que esperar uma mudança na legislação federal para ver as possibilidades dela regularizar esse plantel de abelhas que são exóticas do nosso estado. Tá? Então, não tem o que fazer hoje. E a situação mais complicada, tá? A pessoa já tem seu plantel de abelhas nativas do estado, só que ela também tem abelhas que são exóticas do estado, que são lá do norte, do nordeste, e ela tem mais do que 50 colônias. Ixi, e daí? Vai precisar de fazer o cadastro técnico federal, vai precisar de autorização de ninho isca, se ela quiser continuar capturando abelha, se ela não quiser, não precisa. Cadastrar um meliponário no GEDAV, vai precisar da autorização de uso e manejo, porque ela tem mais do que 50 colônias. O plantel de abelhas que ela já tem, de abelhas nativas do estado, vai ter que esperar sair uma legislação para regularizar esse plantel. E os enxames de abelhas que não são nativos do estado, vai ter que esperar uma mudança na legislação federal. Então, esse é o caso mais complexo. Nossa, Carol, mas tem que fazer tudo isso? Então não vou fazer nada. Não, ó, gente, não. Pelo contrário, não é porque você está devendo R$100 e você só tem R$20 para pagar que você vai continuar devendo R$100. É melhor dever 80 do que dever 100, não é? Então, mesmo esses casos mais difíceis, se não dá para a gente resolver tudo hoje, como, por exemplo, o plantel de abelhas que a pessoa já tem, quem tem abelha que é de fora, que hoje não tem o que fazer, não é porque a pessoa está nessa situação que ela vai deixar de cadastrar no GEDAV, por exemplo, que ela vai deixar de cadastrar no CTF, que ela vai deixar de pedir uma autorização de ninho isca. Tudo que a gente puder fazer, a gente tem que fazer, tá? Então, assim, ó, hoje a legislação me permite fazer isso, então eu vou fazer isso. Pode ser difícil, trabalhoso? Pode, mas vocês não estão sozinhos, tá? A gente aqui da Secretaria da Agricultura está se capacitando para ajudar vocês, tá bom? Então, vocês não estão sozinhos. E para quem vai comercializar os produtos das abelhas, tá? A gente pode comercializar duas coisas, né? Mel, pólen, própolis, esses produtos mesmo, ou os enxames. Aqui no estado de São Paulo é bem comum o comércio de enxames. O que precisa? É um criador ou uma criadora comercial, tá? Então, se você é criador comercial, você tem que ter um cadastro lá do IBAMA, o CTF. Precisa de ter um plantel regular. Como você vai dizer que você está comercializando uma abelha que ela tem uma origem legal? Então, assim, imagina a pessoa que trabalha com ave silvestre. Vai comercializar um papagaio sem anilha? De jeito nenhum, tem que ter anilha. Né? Como você vai ter uma origem legal do bicho? Quem vai querer comprar um bicho ilegal? É dor de cabeça para a pessoa. A abelha é a mesma coisa, tá? O criador tem que ter a origem legal do plantel dele. Ele tem que ter capturado com ninho isca, tem que ter multiplicado, tem que estar com a documentação dele em ordem, tá bom?
Se for tirar nota fiscal, pessoal, olha só que legal. Aquele microempreendedor individual, MEI. Hoje os meliponicultores ou têm tirado o MEI de apicultor ou de produtor rural. O que acontece? Se você mora numa cidade como São Paulo, você não consegue tirar de produtor rural e muito menos de apicultor, porque tem município que proíbe na zona urbana tirar de apicultor, tá? Então, qual que é a solução nesse caso? Usar esse outro código da CNAE, que é o 01598 de 99. O que que ele diz, né? Criação de outros animais não especificados anteriormente. Esse código está, inclusive, lá naquela ficha do IBAMA. Não é possível tirar um MEI com esse código, para ter a sua nota fiscal. Precisa também de ter autorização de uso e manejo, aquela que eu citei no slide anterior, né? Não precisa de ter licenciamento ambiental, só que você entra lá no site da CETESB e preenche essa declaração de dispensa de licenciamento ambiental. No caso de quem for comercializar os produtos das abelhas, daí tem que também fazer as mesmas coisas, né? Pode usar aqui o CNAE de apicultor e precisa também de ter um dos selos, tá? Ou SIM, ou CISP, ou CIF. Mas a gente pode combinar outro dia uma conversa com alguma colega da defesa sobre isso, né? A gente fez uma vez uma conversa com a Renata Taveira, lá de Franca. Então, se vocês acharem interessante, a gente pode convidá-la também para fazer uma palestra só sobre isso. Agora, com essa tecnologia, fica mais fácil, né? Ninguém precisa mais de viajar, também nem daria. Mas facilita também. O cadastro do IBAMA, como que funciona? É no site do IBAMA, tá? Não vou entrar aqui no detalhe, mas porque hoje é só para quem tem mais do que 50 enxames, né? Mas basicamente você entra lá no site do IBAMA e vai preencher o formulário. Você tem que usar o navegador Mozilla Firefox e vai usar essa categoria 2081. Aqui está o ofício que o IBAMA me mandou, eu não vou entrar nos detalhes, mas basicamente eles falaram que é só para quem tem mais do que 50 enxames de abelhas, e quem está na categoria 2023 tem que aguardar novas instruções. Essa é a ficha dessa categoria 2081. Então, para que serve? Que a descrição compreende um meliponário com 50 ou mais colmeias de abelhas da fauna silvestre, tá? Então, é para a gente que é meliponicultor com mais do que 50 enxames, essa ficha técnica. Cadastrou lá no IBAMA, esse cadastro é gratuito, pessoal, é online também, você faz em meia horinha, tá? Cadastrou, vai fazer o login com o seu CPF, botar sua senha, e daí vai vir aqui na página, tá? No comprovante de inscrição, você consegue gerar uma espécie de carteirinha para você plastificar e usar até na carteira. Certificado de regularidade. É um documento que diz que você não está devendo nada para eles, que está tudo ok com o seu cadastro. E certificado de regularidade vale 3 meses. Você precisa de apresentar ele onde? Bom, você precisa de apresentar se um órgão ambiental pedir. Tá? Não precisa de ficar entrando toda hora lá para ficar gerando a cada 3 meses esse certificado. Não, é só se o órgão ambiental pedir. O meio ambiente estava pedindo para nenhuma isca, tá? Naquela categoria anterior 2023, antes do IBAMA dizer que era só para quem tinha mais do que 50 enxames. Mas daí é fácil, você clicou lá, você clica em imprimir, pronto, está pronto o seu documento. Não tem nenhum segredo. Como eu falei, esse aqui é o código da CNAE, para quem quiser tirar nota fiscal. O ideal, pessoal, é que a gente já tivesse um código CNAE para meliponicultura, porque a apicultura tem, várias atividades econômicas tem. Então, o ideal é que a gente tivesse um específico para meliponicultura. Como hoje não tem, o pessoal tem usado, então, ou de apicultura, ou de produtor rural, ou esse, criação de outros animais não especificados anteriormente. Cadastro no GEDAV, tá? Entrou lá na página da Defesa Agropecuária de São Paulo, você vai vir nesse banner assim, agora ele está na posição 8 lá, clicou. Ele vai abrir uma página com todas as explicações do passo a passo para você se regularizar. Mas, basicamente, o que você vai precisar fazer? Acessar o GEDAV, que é o Sistema de Defesa Animal e Vegetal. Mas por que tem que cadastrar? Porque é o certo a fazer. Tem legislação até federal que trata disso, que é animal de peculiar interesse do Estado, como eu já falei. E
Qual o benefício, né? Se for pensar. Então, assim, você vai estar assegurando a origem do seu produto. Olha, meu produto foi feito no meu meliponário que está cadastrado com uma atividade produtiva nesse endereço. Hoje, os entrepostos que compram mel, que beneficiam, já estão exigindo o cadastro. Se existem doenças, tá, para abelhas nativas ou até abelha africanizada, você tem no seu cadastro, a gente consegue mapear. Então, a gente está vendo hoje nessa situação de pandemia, né? Quando vem, olha, tem tantos casos aqui no bairro de Pirituba, tantos casos lá na Água Rasa, tantos casos na Moca. Por quê? Porque a gente sabe onde os casos estão acontecendo. Doença de abelha é a mesma coisa. A gente sabe onde estão as propriedades, a gente consegue mapear onde estão as doenças e assim fazer as medidas de proteção, para que os outros enxames não adoeçam também. Olha isso que interessante. Assegurar seus direitos em qualquer ação que for necessária devido à identificação de mortalidade de abelhas. Então, são muitos casos de enxames morrendo por conta de veneno que passaram, tá? E a pessoa é prejudicada, lógico, ela está perdendo lá o plantel dela. Então, a gente sabe de casos de pessoa que entrou na justiça e quando chegou lá na mão do juiz, a ação, ele chamou o apicultor e falou assim, vem cá, o senhor está regularizado? O senhor está ocupando legalmente a propriedade? Cadê seu código e tal? E a pessoa não estava, não tinha nenhum documento, estava totalmente irregular. E mesmo ela tendo perdido as abelhas por causa de uma ação de um terceiro, ela perdeu a causa porque ela estava irregular, tá? Então, assim, a gente tem que estar regular para a gente exigir nossos direitos. Da mesma forma, a gente consegue entender a questão dos agrotóxicos na região. Então, por exemplo, aqui em São Paulo, na cidade, é comum também passar em fumacê por causa da dengue, né? Então, o que a gente fez? A gente fez um termo para a Secretaria Municipal de Saúde, para avisarem a gente, meliponicultor, né? Quando forem passar o fumacê, numa distância das nossas casas, com 48 horas de antecedência, dando o nosso código de propriedade. A gente está cadastrado no GW, nosso endereço é esse, a gente quer ser avisado quando for passar o fumacê, tá? E lógico, né? Permitir identificar apicultores clandestinos no estado de São Paulo. Tem muita gente que vem do Paraná para cá, bota as colmeias em qualquer mata, em qualquer lugar, às vezes são abelhas que estão doentes, que têm parasita e vem aqui trazer doença para as nossas abelhas, né? Então, a gente estando regular, se a fiscalização parar e a caixa não tiver identificação, não tiver documentação, é caixa legal, eles vão aprender como já aprenderam antes. Como que cadastra no GDAV, então? Facinho, pessoal. Site aqui do GDAV, a gente vai mostrar como faz. Vai vir aqui em cadastre-se. Vai colocar o CPF, o nome, um e-mail, confirmar o e-mail, uma senha e confirmar a senha. Você fez isso, já é o pré-cadastro. Você vai receber no seu e-mail um e-mail da defesa falando, olha, a gente precisa te confirmar que você é você. Clique aqui. Daí você vai clicar, volta lá para o site da defesa, né, e conclui o seu pré-cadastro. É só isso, Carol? É um pré-cadastro. Daí o que você vai fazer? Você vai cadastrar a propriedade, vai cadastrar o produtor que faz atividade na propriedade e o apiário ou meliponário, tá? Vai mandar a documentação, que são o quê? 2 ou 3 formulários preenchidos, mais o seu documento, tem a foto, tem esse número do RG e do CPF, né? Vai mandar tudo isso para o e-mail da Defesa Agropecuária, depois eu falo mais para vocês, e a partir daí você vai operar o sistema online, tá? Mas não tinha que levar no escritório da Defesa esses documentos, Carol? Tinha, mas a gente não está na pandemia, a gente não está aí fazendo isolamento social. Então, hoje, todos nós, servidores do Estado, que temos os serviços essenciais, nós estamos trabalhando na Secretaria da Agricultura, do Meio Ambiente, em teletrabalho, tá? Exceto as ações que precisam ser presenciais, as outras estão sendo feitas à distância, tá? Então, hoje você manda isso por e-mail, você não precisa de ir no escritório. Então, ficou mais fácil ainda. Então, assim, vai transportar a colmeia. Tanto você quanto a pessoa que vai receber a colmeia tem que estar cadastrado no GDAV, tá? Para poder gerar a GTA, Guia de Trânsito Animal. Porque senão é igual fosse um banco. Digamos assim, eu quisesse transferir para o Pedro R$200. Eu conseguiria transferir para o Pedro R$200 se ele não tivesse conta no banco e nem eu? Não, né?
Os dois têm que ter a conta no banco para poder fazer a transferência. O GDAV é a mesma coisa, tá? Os dois produtores têm que estar cadastrados no GDAV para poder transferir enxame do A para o B, tá? Essa GTA é a única coisa que tem custo. Se não me engano, está em torno de R$16 por lote. Então, se seu lote tiver uma colmeia, ou se seu lote tiver 30 colmeias, o preço é o mesmo, tá? Ah, Carol, mas é caro. Eu concordo. Né? Se a gente for pensar que, por exemplo, na Bahia R$3, R$16 é caro. Mas daí cabe aos meliponicultores, aos apicultores se organizarem, né? E apresentar para o nosso secretário uma proposta, né, de revisão desses custos. Daí a cadeia produtiva que tem que se organizar, tá bom? Mas hoje esse é o custo. Aqui, pessoal, só para vocês saberem, a gente lançou no final do ano passado essa resolução 41 de 2019, que institui o Programa Estadual de Sanidade das Abelhas. Dentre várias ações, o que acontece? Se morrer algum enxame, se ele tiver suspeita de doença ou de envenenamento, o apicultor ou meliponicultor precisa notificar a defesa imediatamente, tá? Para que a defesa mande os técnicos lá para colherem a amostra. Eles vão colher a amostra, vão fazer um relatório de como estava a situação no lugar e tudo mais, e vão mandar para análise. Essa análise não tem custo para o apicultor, não tem custo para o meliponicultor, para poder tentar identificar o princípio ativo. Se for uma suspeita de doença ou de parasita também, tá? Então, a gente já teve doença em abelha nativa aqui do estado, doença de abelha africanizada, que passou para abelha nativa, e isso foi feito gratuitamente para o produtor, tá bom? Então, ó, alerta, tá? A gente sabe que veneno, inseticida principalmente, ele age na abelha e a maioria deles afeta o sistema nervoso da abelha. Então, se vocês presenciarem uma quantidade muito grande de abelhas mortas ao redor da caixa, embaixo, tá? Isso aqui não é doença, não. Doença mata devagar, vai matando aos poucos. Uma morte em massa como essa aqui do moço da foto segurando um monte de abelhinha morta na mão, isso aqui é envenenamento, tá? Mas como a gente vai saber se é veneno mesmo e que tipo de veneno é? Só analisando. Por isso que é importante notificar a defesa. Não adianta, pessoal, mandar no grupo do WhatsApp, mandar no Facebook, mandar no jornal e não notificar a defesa. Não adianta nada. A defesa não é notificada pelo jornal. Quem tem que notificar a defesa é o produtor, tá? Então, assim, pode depois mandar no grupo, pode, né, divulgar a notícia, isso é importante, mas se não notificar a defesa, não adianta nada. Porque quem cuida desse tipo de assunto é a defesa agropecuária. E como que notifica? Mandando um e-mail para esse aqui, ó, pesabelhas@cda.sp.gov.br, ou procurando a Casa de Agricultura do seu município, tá? A abelha, pessoal, quando morre, geralmente ela morre envenenada, tá? Com a linguinha para fora, porque ela fica sufocada, asinha esticada e o corpinho contraído, tá? Imagina que ela morreu assim numa situação de sufocamento, tá? É o que acontece com a bichinha. E doença? Bom, antes de falar de doença, a gente pode falar dos parasitos, né? O principal aí, principalmente para abelha africanizada, é o Etina túmida. Etina túmida é esse besouro das colmeias, ele é pequenininho, tá? Mas já tem relato dele em colmeia de abelha nativa também. E doença? Que doença a gente está preocupado? Com a cria pútrida europeia. O que ela causa, né? Na abelha nativa, ela não deixa a cria se desenvolver, a cria morre antes de se desenvolver. Os discos ficam falhados, tá? Às vezes fica com mau cheiro, e assim, muito frequente as abelhas começarem a jogar as crias nesse estágio de pupa para fora da colmeia, tá? Porque a abelha ela tem esse comportamento higiênico. Então, assim, percebeu os seus discos falhados, essa característica esbranquiçada, esquisita, tá? Pode ser que seja essa doença. Mas como que essa doença é transmitida, Carol? Olha, essa doença é transmitida por uma bactéria, ela é causada por uma bactéria chamada Melissococcus plutonius, tá? É uma abelha de doença africanizada. Mas como ela foi parar na abelha nativa, então? O pessoal tem a prática de fornecer pólen de abelha africanizada para abelha nativa, principalmente na época de escassez, né? Para fazer o bombom de pólen. Nesse caso específico, foi feito o bombom com pólen de um outro estado e as colmeias desse outro estado aí estavam infectadas, tá? Então, o meliponicultor, sem saber, comprou esse pólen, fez o bombom de pólen como a maioria dos meliponicultores faz,
e deu para as abelhas dele. E elas adoeceram, tá? E não foi só um enxame, não, foram vários, tá? Alguns ele conseguiu recuperar fazendo boas práticas de manejo, alguns ele simplesmente perdeu. E assim, gente, elas jogavam assim centenas de crias para fora, era desesperador, tá? Então, assim, essa situação foi notificada para o Ministério da Agricultura, que notificou a Defesa Agropecuária desse outro estado, que está tomando as devidas providências aí para investigar o caso, tá? Então, assim, vai oferecer pólen, vai oferecer mel para abelha nativa, cuidado. Cuidado para saber de onde vem esse pólen, de onde vem esse mel. De preferência, use você mesmo seu pólen e seu mel, que você confie, que você conheça, ou de algum apicultor próximo de você. Tá? Não fique trazendo coisa de outro lugar que você não sabe onde é, que você não conhece a pessoa, que você não sabe como estão esses enxames. Aqui a notificação que eu falei, tá? Para quem cria abelha em área urbana, daí é só me pedir, manda o modelinho, tem que estar cadastrado no GW, senão não adianta nada, tá? E as autorizações do meio ambiente, pessoal. Então, para instalação de ninho isca, para resgate de colmeias em situação de risco e para quem for pedir a de uso e manejo. Para começar, eles usam um sistema diferente, é esse SIGAN aqui, tá? Então, faz um pré-cadastro aqui no SIGAN também, clica na patinha aqui do animal, que é o sisteminha chamado GFAO, Gestão de Fauna. Pronto, daí vai clicar onde? Na abelha. Clicou na abelha, vai abrir essa tela. Manual de como preencher os dados. Daí tem aqui o plano de trabalho, um modelo de relatório, né, um pouquinho de legislação, a lista de espécies. E uma declaração que você é responsável pelo seu próprio meliponário. Tem gente que consegue fazer seguindo o manual, tá? Mas a gente sabe que isso aqui é um pouquinho mais complexo. E toda quinta e sexta-feira eu faço atendimento para o meliponicultor para ajudar a fazer esse cadastro. Em média, estava demorando 3 semanas para sair a autorização, se tiver tudo certinho. Mas como que é essa autorização, Carol? É assim, ó. Você vai fazer um preenchimento online e um preenchimento de um formulário. Você vai dizer em que propriedade você vai pôr seus ninhos isca. Tem limite? Não, tá? Tem limite de quantidade de ninho isca? Também não, você que vai dizer. E quanto tempo? Até 5 anos, tá? Então, digamos assim, eu tenho uns amigos, 5 amigos, eles têm sítio, tá? Então, vou conversar com eles, vou pedir para pôr no sítio deles. Oba, eles deixaram, que bom, né? Em cada sítio eu vou pôr 100 ninhos isca por 5 anos. Então, no total, eu vou ter 500 ninhos isca por 5 anos, tá? O que eu vou precisar de informar lá para o meio ambiente? Os endereços dessas propriedades, uma coordenada geográfica por propriedade, que eu baixo um aplicativo no celular, eu vou lá e pego, tranquilo. Se for imóvel rural, eu preciso daquele número do CAR, do Cadastro Ambiental Rural. Se não for, que às vezes é alguma chácara que ainda é urbana, né, daí não precisa. Preciso de dizer com jardim ninho isca, né, como eu falei. E basicamente, pessoal, é isso, tá? Se for pedir para a unidade de conservação, o gestor da unidade de conservação ele tem que dar ok. E é muito difícil, unidade de conservação, de proteção integral, você conseguir pôr. Então, já estou avisando que tem gente que pediu unidade de conservação, o gestor não deixou, a pessoa ficou brava. Não é assim que funciona, né, gente? Proteção integral é muito difícil fazer esse uso direto. E a palavra final é do gestor com base no plano de manejo da unidade de conservação. O que acontece? Quando estiver acabando a sua autorização, você vai entregar um relatório dizendo o que você capturou em que lugar. Porque não tem como você dizer o que você vai capturar, né? A gente não consegue prever nem se vai capturar, muito menos o quê. Então, quando tiver para vencer a sua autorização, você vai mandar um relatório dizendo o que você capturou, onde, o que aconteceu, se você foi para o meliponário, se você multiplicou, se elas morreram, o que aconteceu, tá? Lembrando que essa autorização é para constituição de plantel. Então, funciona o quê? Você vai construir o seu plantel, você vai ter suas matrizes. Essas matrizes você não pode vender, tá? Você pode multiplicar, e as multiplicações, sim, você pode vender. Ah, mas e se eu capturar uma espécie que eu não quero? Se capturar uma espécie que você não quer, essa espécie você pode destinar para um outro meliponicultor. Mas você não pode vender, tá bom? Qual que é a vantagem? Tudo que você capturar vai ter a origem regular. E as multiplicações também. Então, um plantel com origem regular. Se for fazer resgate.
resgate, vai clicar aqui no resgate de abelhas nativas, tá? Qual que é o pressuposto? Essas colmeias têm que estar em situação de risco, tá? Por quê? Porque a diferença do meleiro para o meliponicultor, ou para quem vai fazer o resgate da abelha sem ferrão, é essa, tá? Situação de risco. Se ela não estiver correndo risco, não justifica você tirar a abelha de lugar nenhum. Se ela não estiver no muro que vai cair, se ela não estiver numa árvore que a chuva derrubou, se ela não estiver numa área que está sendo desmatada, não tem por que você tirar, tá bom? Se você tirar, você está cometendo um crime contra a flora e contra a fauna, tá bom? Como que faz essa autorização, então? Para garantir que o enxame está em situação de risco, essa é a única autorização que eles estão pedindo um responsável técnico, que tem que ser um médico veterinário ou biólogo. Então, ele vai ser o chefe da equipe, tá? Ele vai garantir com o diploma dele, com o certificado de classe dele, cadastro de classe dele, que ele está falando que aquilo está em situação de risco. A equipe dele pode ter outros meliponicultores, que não precisam ser biólogo nem médico, nada disso, médico veterinário. Pode ser só um meliponicultor. E daí, ele vai pedir autorização, vai dizer que municípios que ele vai atuar, que a equipe dele vai atuar e por quanto tempo? Até 5 anos, tá? E daí, esses meliponicultores têm que estar também com o meliponário cadastrado lá no GDAV, tem que estar com o login e senha também lá no GFAL, e a partir daí vai mandar as informações lá para o meio ambiente, eles vão autorizar, dando tudo ok, né? Se não tiver, vão pedir alguma informação complementar, e a partir daí, qualquer resgate que for necessário nesses municípios que eles informaram durante esses 5 anos aí, vai poder ser feito por eles sem nenhum problema. E autorização de uso e manejo. Lembra que eu falei? É para quem tem mais do que 50 colônias, tá? Isso aqui é muito importante dizer para você. A gente não tem, hoje, uma legislação específica para isso no estado de São Paulo. Isso quer dizer o quê? Que se a gente não tem uma legislação específica, a gente tem que usar a legislação federal que existe. Que é qual? Essa é a instrução normativa do IBAMA, 7 de 2015, que ela é para fauna em geral, só que olha o que ela pede. Autorização prévia, que são documentos que você tem que entregar, autorização de instalação, você tem que apresentar um projeto de instalação, uma planta baixa, um plano de manejo, objetivo da criação, declaração de responsabilidade técnica e depois ter uma vistoria. E depois, sim, autorização de manejo, na qual você vai cadastrar o seu plantel e mandar relatórios periódicos. Não precisa de licenciamento ambiental, só que tem que imprimir a declaração de dispensa de licenciamento ambiental na CETESB. Agora, imagina, você tem um meliponário, que é a sua estante lá com suas 50 caixinhas. Isso aqui, pessoal, não tem, assim, como eu posso dizer, não tem uma equivalência com a realidade da atividade da meliponicultura, não é um zoológico que você está fazendo, entendeu? Às vezes é um telhadinho lá com suas 50 caixinhas, tá? Então, por essa razão, o que acontece? Assim como outros estados, a gente está trabalhando aí num instrumento normativo muito simples para o estado de São Paulo, que deve ser uma resolução conjunta da Secretaria do Meio Ambiente com a Secretaria da Agricultura, especificamente para abelhas nativas do estado de São Paulo. Então, a gente vai colocar as regras para essa autorização de uso e manejo nessa resolução conjunta. Não vamos tratar de abelha que não é do estado, a gente não tem competência para fazer isso enquanto não tem autorização na lei federal, tá bom? É especificamente para as abelhas nativas do nosso estado, para resolver questões específicas da realidade dos meliponicultores, tá? Não tem ainda pronta essa resolução, a gente começou um trabalho há uns anos atrás e vai dar continuidade, tá bom? Mas hoje é o que existe. A gente esperar essa resolução para ter um modelo de autorização de uso e manejo no estado. Transporte. Quando tiver tudo certinho lá, no GFAL vai conseguir emitir uma autorização de transporte também pelo meio ambiente. Se for fazer transporte entre estados, lembrem o seguinte, se a abelha não é nativa do estado de São Paulo, não traga para cá. Se é uma abelha que já existe aqui no estado, então assim, uma mandaçaia. A mandaçaia é nativa do estado de São Paulo. Quero trazer uma de Minas. Tudo bem, você pode trazer uma de Minas. Só que a Secretaria do Meio Ambiente de lá vai ter que entrar em contato com a Secretaria do Meio Ambiente daqui e emitir uma autorização de transporte para você. E também você vai ter que ter uma guia de trânsito animal da Defesa Agropecuária de lá com a daqui, tá? Então, são 2 documentos. Lembrando sempre, né, pessoal?
Mesmo com autorização aí do meio ambiente, tudo tem que ter GTA, que é animal de peculiar interesse do Estado. Eu gosto sempre de falar dessa lista. Então, lembrando lá, você entrou no GFAO, o último ícone que tem lá é lista de espécies. Essa lista de espécies é um artigo em Excel bem grande, né? É uma lista das espécies nativas do estado de São Paulo que você pode usar para fazer restauração ou para fazer enriquecimento de pasto apícola, tá? Então, nessa lista, a gente pegou as espécies nativas do estado, arbóreas e arbustivas, colocamos época de florescimento, recursos que elas fornecem para as abelhas, pólen, néctar e resina, e as principais abelhas que visitam elas, seja para nidificar ou seja para se alimentar, tá? Então, com essa lista, vocês conseguem organizar muito bem aí um pasto para dar suporte para as suas abelhas produzirem mel e para elas se multiplicarem também. Aqui são 2 links que a gente tem os endereços dos nossos escritórios de desenvolvimento regional e os escritórios de defesa agropecuária no estado, tá? A gente tem um grupo gestor de técnicos da CDRS em 41 municípios, e esses técnicos aqui, eles estão preparados aí para trabalhar com apicultura e meliponicultura, eles são a nossa força para essa cadeia produtiva, tá? Aos pouquinhos a gente está capacitando eles nesses pormenores aí das autorizações para que eles possam prestar esse auxílio. Então, aqui está o meu e-mail, sempre que alguém precisar de uma ajuda com uma autorização, alguma documentação, pode agendar comigo o atendimento. Eu atendo de quinta e de sexta-feira à tarde, tá bom? Tudo que está chegando para a Secretaria de Agricultura está chegando por esse Fale Conosco Agricultura, qualquer assunto, tá? Eles recebem e repassam para os técnicos que podem responder, mas vocês podem mandar um e-mail direto para mim também no carolinar@sp.gov.br.